Errais por não conhecer as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Estas são as palavras de Jesus no Novo Testamento. Ele disse mais ainda: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Tudo bem com você? Família, tudo bem? Espero que sim. Hoje mais um devocional diário da AD Holinés. Hoje é dia 16 de março de 2025 e o tema vai falar sobre o treinamento das Sagradas Escrituras. O treinamento para aqueles que precisam ler a palavra de Deus. Baseado no livro de Timóteo, 2 Timóteo capítulo número 3, versículo 3, versículo de 1 ao 9, depois o versículo de número 14 e o versículo de número 17. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele diz: Timóteo, toda a escritura é divinamente inspirada para redarguir, para corrigir, para educar o homem de Deus, para que este seja irrepreensível para toda boa obra. Irmãos, ler a palavra é obrigação de todo crente. O nosso devocional diário, nosso propósito de ler a Bíblia esse ano, nós estamos dizendo o propósito, mas na verdade é mais do que obrigação cada crente ler a Bíblia, cada crente conhecer a palavra de Deus. É obrigação de todo crente, porque o texto bíblico já é claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O meu povo, já dizia o profeta Oséias, o meu povo erra ou pecam porque lhes falta conhecimento. No ano de 1877 foi quando foi aberta a primeira escola bíblica de férias em Montreal, no Canadá. E de lá para cá, essa escola bíblica de férias, com o intuito de ensinar crianças, jovens e adolescentes ter um encontro especial com a palavra, no ano de 1922, essa escola já havia pulado de uma para mais de 5.000 escolas bíblicas de férias. Isso trazendo a necessidade de termos hoje escola bíblica de férias em todos os países, em toda instância, em todas as cidades. Quem dera tivesse uma escola bíblica de férias em cada bairro, em cada igreja, com o intuito de ensinar aos jovens a ter um fácil acesso à palavra de Deus, a eles amarem a palavra, não só jovem, mas criança, adolescente, adulto, idosos. Todos nós devemos ter acesso à palavra de Deus, ler a palavra de Deus, entender e compreender a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada trata de um caso de um povo que é conhecido como os bereanos. Tudo quanto alguém falava, como eu estou falando, eles examinavam as Sagradas Escrituras para saber se de fato era assim que a pessoa estava falando e estava registrado na Bíblia Sagrada. Então vale a pena nós conhecermos a palavra de Deus. O meu objetivo hoje é de lhe incentivar: leia a Bíblia, leia as Escrituras, aprenda o que ela fala sobre Jesus. No livro de Deuteronômio, agora no Antigo Testamento, capítulo número 28. Irmãos, o capítulo 28 de Deuteronômio traz muitos textos falando para o povo de Israel sobre as bênçãos que tem, ou as bênçãos que teria o povo de Israel se eles ouvissem a palavra desta lei, se eles dessem ouvido à voz de Deus escrita e descrita na Bíblia Sagrada, se eles ouvissem os decretos que Deus havia dito a Moisés, e Moisés tinha escrito, se eles colocassem o coração para servir a Deus, as bênçãos registradas neste livro, principalmente no capítulo de número 28, viriam sobre a vida daquele povo. Eu achei muito interessante logo no início, diz assim: olha, bendito ou bem-aventurado, bendito vocês vão ser na cidade, bendito vocês vão ser no campo, quando ouvirem a voz do Senhor seu Deus, quando obedecerem a palavra de Deus. Quando vocês obedecerem o que está registrado aqui, vocês vão ser bendito no campo, ou abençoado no campo, abençoado na cidade, abençoado a hora de entrar, abençoado a sair, o teu fruto vai ser abençoado, a tua plantação vai ser abençoada, a tua vinha vai ser abençoada, vamos trazer para os dias de hoje, é como se dissesse assim: tua casa vai ser abençoada, tua geladeira vai ser abençoada, bendito vai ser os frutos que você colocar dentro da geladeira, bendito vai ser aquilo que você plantar, bendito vai ser aquilo que você colher. Então traz muitas bênçãos, mas muitas mesmo, no livro de Deuteronômio capítulo 28.
E depois, em seguida, diz assim: porém, se vocês não ouvirem a palavra desta lei, se vocês não ouvirem o decreto dessa lei, se vocês não obedecerem a Deus, aí vai vir grandes maldições contra você, irmão. Dá vontade de chorar a quantidade de maldições que viria sobre o povo que não quisessem ouvir a palavra de Deus, que rejeitassem ouvir a palavra de Deus. Olha, maldito será no campo, maldito será na cidade, maldito ao entrar, maldito ao sair. Você vai ter uma noiva, vai ser outro homem que vai deitar com ela, você vai construir uma casa, mas é um outro que vai morar nela, você vai plantar uma vinha, mas é outro que vai colher, você vai colher muito, você vai plantar muito, vai colher pouco, o céu vai ser de bronze para você, você vai clamar, o céu vai estar fechado, irmão, é tanta maldição, vocês vão ter doença, na bênção dizia assim, vocês vão ter para emprestar, nessa agora dizia assim, vocês vão pedir emprestado, na outra, na bênção, dizia assim, vocês serão cabeça e não cauda, vocês vão estar por cima e não por baixo. Agora na maldição, se vocês não ouvirem, vocês não vão estar por baixo, vocês não vão estar por cima, vocês estão por baixo, vocês não vão ser cabeça, vocês vão ser cauda, vocês não vão ter dinheiro para emprestar, mas vocês vão tomar emprestado. É uma maldição tão grande que faz até medo a gente ler essas maldições, de tão terrível que era. Vai vir doença, vai vir tanto tipo de doença que o texto traz, que faz até medo falar e nomear essas enfermidades. Só lendo. Vale a pena você ler o livro de Deuteronômio, capítulo 28, e observar as bênçãos que Deus tem prometido para aqueles que ouvirem a sua palavra, para aqueles que se entregar a Ele, ouvindo a sua palavra e ouvindo os seus conselhos registrados na Bíblia Sagrada. E também sobre as maldições, que é uma coisa muito séria. Mas vamos agora para o Deuteronômio 29. Vale a pena, mais uma vez, vale a pena ler Deuteronômio 28, que lá fala das bênçãos e das maldições que virá na vida daqueles que amam a Deus e daqueles que não amam a Deus. No capítulo 29, Moisés começa escrevendo, dizendo: olha, vocês devem se lembrar, durante 40 anos que Deus trouxe vocês pelo Egito, a sandália dos seus pés não quebraram, não envelheceram, as roupas de vocês não envelheceram, e Deus sustentou vocês por todo o deserto, com alimento, guardando vocês, guiando vocês, cuidando de vocês. Mas há um texto ainda no capítulo 29, versículo de número 6, que me chama a atenção mais uma vez. Já falamos isso lá no início do livro de Gênesis, e agora novamente. Olha, lembra que durante esse tempo todo que vocês estavam no caminho do deserto, nenhuma vez vocês tomaram bebida fermentada, nenhuma vez vocês se embriagaram, porque vocês entenderam e compreenderam que Deus, o Senhor nosso Deus, é um Deus santo. Mais uma vez, falando aqui sobre a bebida alcoólica, né? Sobre a bebida fermentada. Mais uma vez, Deus orientando o povo. E eu não sei como é que o crente que lê a palavra de Deus, que lê o livro de Gênesis, que lê esse texto que eu acabei de ler agora, continua tomando a sua cerveja, continua tomando o seu mezinho, continua tomando um tal de gorote aí, continua tomando um Corolla e continua tomando um monte de coisa. Irmão, pelo amor de Deus, tenha um entendimento, A Bíblia mostra, eu já falei isso sobre a bebida, Noé bebeu, maldiçoou seus filhos, Ló bebeu, teve incesto com as suas próprias filhas. É muito sério. E outros textos, né, que tem na Bíblia que a gente vai ler daqui a pouco, né? Daqui a uns dias a gente vai chegar lá. E agora, mais uma vez, falando aqui da lei, Moisés falando aqui com o povo, vocês não se embriagaram. Aí termina aqui esse texto do capítulo 29, para não ficar muito longo. Um texto muito sério aqui que diz assim, ó: cuidado para não adorar aos ídolos, porque se vocês adorarem a esses ídolos de madeira que Deus não apresentou, que nenhum, né, que os seus pais não conheciam, tal, se vocês adorarem a esse Deus de madeira, é como vocês estivessem plantando uma raiz amargosa e venenosa. Ou seja, quem adora ídolo é como se estivesse plantando ervas amargas, raiz venenosa. Amanhã ou mais tarde vai ser complicado a colheita, não vai? Então tenha cuidado. Tem um hino que diz assim, não adora santo, tem cuidado, Zé, que o santo de barro não é Deus. Depois não vai dizer que ninguém te avisou que o santo era de barro e se quebrou. Chegando aí o livro de Marcos, capítulo número 14. Ontem nós falamos que Jesus tinha sido levado para a casa do sumo sacerdote. Agora ele está lá, rodeado de
o sumo sacerdote, rodeado dos mestres das leis, dos fariseus, e tudo lá interrogando, procurando pecado em Jesus, procurando se achava nele alguma falha. Sabe aquelas pessoas que procuram pelo em ovo? São aqueles homens. Eles estavam procurando chifre na cabeça de cavalo, e eles não encontravam. Até que de repente alguém levantou-se e disse: eu tenho. Este aí disse que ele destruiria o templo e em 3 dias reconstruiria. Pronto, achou a acusação. Olha, Jesus falando do seu próprio corpo, né? Que em 3 dias ele destruiria esse corpo e ele ressuscitaria, falando da ressurreição. Mas o povo não entendia nada do lado espiritual, né? E tem gente que só entende o que querem, tanto que a Bíblia mesmo assim diz assim que o sumo sacerdote, quando ouviu essa expressão, disse: pronto, nós não precisamos mais de prova, tá aí a prova, né? E tu, o que dizes? Aí perguntou: tu és o filho do Deus bendito? E ele disse: eu sou. E em breve vocês vão ver o Filho do Homem descendo nas nuvens dos céus. Aí o sumo sacerdote, quando ouviu ele dizer: eu sou, rasgou as vestes e disse: está aí, não precisa mais de prova. E cuspiu no rosto dele. Outros vieram e cuspiram, começaram esbofeteando, começaram maltratando. Nos próximos capítulos nós vamos ver ele sendo condenado por esse ato, né? Por isso aí. Mas a Bíblia diz que ele havia feito uma promessa a Pedro, ele havia falado uma previsão a Pedro, disse: Pedro, não cantará o galo 3 vezes, tu me negará. Aí o texto bíblico aqui diz que o galo cantou, ó, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Está escrito lá em Marcos, em Lucas. Aqui diz: olha, não cantará o galo 2 vezes, que você me negará 3 vezes. Aí a pergunta é: o galo iria cantar 1 ou 2 vezes? Aí alguém diz assim: a Bíblia tem contradição, porque um texto diz que o galo iria cantar 1 vez, Pedro iria negar 3. Aqui diz que o galo ia cantar 2 vezes, então é 1 ou 2. Aí diz que a Bíblia tem contradição. Olha, o importante aqui não é saber quantas vezes o galo cantou, nem quantas vezes Pedro negou. O objetivo aqui que Jesus estava falando: Pedro, você vai me negar. E o sinal que eu te dou que você vai me negar é que quando o galo cantar, você vai se lembrar disso, tá, Pedro? E a Bíblia diz que quando Pedro nega de novo, aí o galo canta. Quando o galo canta, ele se arrepende e começa a chorar. Aqui diz ele começou a chorar. Outro texto diz que ele chorou amargamente. E em outro texto diz que quando o galo cantou, Pedro olhou para Jesus e Jesus fitou os olhos nele. Aqui não diz assim. Mas o objetivo é de mostrar que Jesus é o Messias, que Jesus é onisciente, que Jesus é onipresente e que ele sabe todas as coisas antes do início dela. Ele sabia que Pedro ia negar. Ele conhece você, ele conhece sua família e ele sabe quantas vezes você tem negado a ele. Mas sabe o que a Bíblia diz? Mesmo se você negar, ele é fiel e justo. Ele pode confessar o teu nome hoje diante dos anjos e diante do seu Pai. A Bíblia diz que aquele que confessa com a sua boca e com o coração crê que Cristo ressuscitou dos mortos, será salvo. Amanhã teremos mais. Um grande abraço, Deus te abençoe.